Deus. Amém. Já achei uma flor gloriosa, e quem desejar mesma terá a rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar, Vai, Deus precioso, vai depressa que a noite já vem. e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em um outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém? Então, tudo que nós temos que fazer todo dia, todo instante, confessar Jesus como nosso Salvador. Né? Vamos ouvir então a irmã Maria Antônia. Depois nós vamos ouvir os 4 filhos do irmão Cristiano louvando o Senhor comigo. Saúde a todos que Eu programa li do mais Senhor. fácil para todo mundo entender. 247. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Nós abrimos Este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, toda
amiga dos seus amados, como ave pelo seu ninho, em seus filhos bem abrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te maravilha. Cento e 86. Glória a Deus. Amém? Amém. Pela fé É que uma vez me foi dada a servir ao Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receberá do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra nós que não viu tentador. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. eu Direi ao findar esta missa, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. assim agradeço meu convite. Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir os irmãos. Glória a Deus. Cumprimenta essa igreja, Papai Senhor. Amém. Vamos dar o caminho, 198. E pensamos nos irmãos que nos ajudam. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim.
Vamos ouvir a Cláudia. Glória a Deus. Cláudia. Vamos ouvir essa voz. Glória a Deus. Gatinho. Copiando o irmão da paz do Senhor. Vou lavar o tempo. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Jesus, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nosso amor, do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu para estar na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. E quiseres trabalhar, acharás também lugar, e na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu tô para querer na vinha do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Irmãos, vão cada dia, louvando, né? Vamos ouvir. Miguel, vou soltar. Grande Deus, aleluia. Deus te perdoe. Deus é eterno. Quero cumprimentar a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor está presente neste local. Amém. E aonde o Senhor Jesus está, alguma coisa acontece. Vamos estar louvando o Senhor. O 467. 467. Glória a Jesus. Vamos adorando ao Senhor nessa noite. E 67.
Isso. Louvemos. Oh, porque me dá sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força doer sobre as ondas lutar, seu poder, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança te faz, pois não muda e não mudará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vem te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, suas mãos nem te podem esconder. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes o recordar, maravilha sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Quando péssima e fé, ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão te poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Oh glória! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Solta o cabo da nau, irmão. Às vezes você não está prosperando espiritualmente falando, porque você ainda está segurando o cabo, você ainda está segurando, você ainda não tem fé de caminhar sobre as águas, porque quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, ele viu que era possível. E a mesma coisa eu te digo, quando você começar a caminhar sobre essa dificuldade, você verá que é possível olhando para Jesus. E lá na frente, se você não duvidar, como Pedro duvidou, você vai alcançar o seu objetivo,
em voz alta: eu não creio nas promessas, eu não creio que Deus pode fazer, eu não creio que comigo é possível. Mas quando você fala isso, você está jogando praticamente toda a palavra que o Senhor te ensinou fora. Mas então, quando você vê um problema e fala: é grande, a luta é pesada, o desafio é duro, eu não vou aguentar, mas comigo tem um Deus que tudo aguenta, que tudo pode, o poderoso, o grandioso, o maravilhoso Jeová, o Senhor Jesus Cristo está comigo, o Espírito Santo vem comigo, me guiando, me orientando. Aí você consegue vencer a batalha, porque quando você declara que crê, que acredita, que por mais difícil que seja, um problema impossível para mim, para você, mas você entrega nas mãos do grandão da Galileia, ele pega esse problema e já começa a ditar como vai ser a tua vitória, e vai ser maravilhosa, a tua vitória vai ser grande, de tamanho que você não vai acreditar, mas ele vai entregar nas tuas mãos. Irmãos, está escrito aqui na palavra do Senhor em Jeremias 4: se voltares para mim, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltares, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, e não andares mais vagueando, e jurares viver, e jurarás, vive o Senhor, na verdade, e no juízo, e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e aos homens de Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre os espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirais os pretudos dos vossos corações, ó homens de Judá, e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arder, de modo que não haja quem apague, por causa das malícias das vossas obras. O Senhor vem cobrando aquele povo para que eles tirem a maldade, os seus maus costumes de diante dele. O Senhor vem cobrando santidade, retidão diante dele, para que a ira dele não venha sobre o povo. É o Senhor cobrando mais uma vez retidão e falando para todo o povo que Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Aquele mesmo Deus que abriu
idolatria, aqueles homens que fabricaram com a joia os bezerros de ouro, ainda é aquele mesmo Deus que disse: haja luz, e que no início disse: haja luz. O que quer dizer isso, meu pastor? Ele é amor, ele é todo amor, mas também ele é fogo consumidor. O que tu pedir, ele faz. Ele abre o mar, mas ele fala: você não entrará na terra prometida, porque eu falei para dizer, para conversar com a rocha, e você feriu a rocha. Ai, é muito forte, irmão. Pega essa visão, irmão. O mesmo Deus que abriu o mar e falou para o povo passar, falou: você não entrará na terra. Você está vendo a terra, estou vendo a terra, mas você não entrará nela. Isso quer dizer sobre obediência. Glória a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Senhor, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Jesus. Você é do bico aí, ó. Senta pra cá. Vocês estão trabalhando a casa. Vocês não dão sossego a casa, eu estou contando. Não dá, eu estou lá e estou cá. Agora vai pegar a palavra de Deus, é a hora da mensagem. Essa hora vocês não ouvem. A mensagem da palavra de Deus vocês não deixam. Eu estou ali quietinho. Ficam me falando, outro falando, né? Eu estava ali tentando ver o que o anjo estava falando. Deus te maravilha. Tentando ouvir a voz do anjo, eles atrapalharam. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus. Como é que é, pastor? Em Mateus, capítulo 12, versículo 38, 12. o milagre de Jonas. Ah, sim. É um sinal de Jonas, né? Mateus, capítulo 12, versículo 38. Glorioso Deus, Pai Celestial, nós do amado Vem aqui, Miguel. oramos a Ti, até o momento presente, louvamos e adoramos a Deus Santo Nome, mas agora, na hora da visita da Tua palavra, meu Pai, vem, meu Senhor, falar no nosso meio, no nosso coração. Senhor, abençoa o teu nome especial, em nome de Jesus. Amém. Grande Deus, Jesus. Vem aqui, Miguel, vem aqui. Vem aqui, rapaz. Show milagre de Jonas. Senta aí. Senta aí. Mas você não vai comigo? Glória a Deus. Tá bom? Aleluia. Amém? Achou? Achou aí? Nos diz a palavra de Deus assim: o milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu:
Ele disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os nivinitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e são o último ato desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém. Sempre os fariseus, sempre autoridades religiosas vinham, bater de frente com Jesus. Sempre. Os religiosos, esses que vinham bater de frente com ele aqui. Então, alguns dos escribas, dos fariseus, tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Sempre às vezes era uma falta de crer, uma falta de fé. Estava ali junto com Jesus, mas não acreditava, não cria. Então é igual no nosso tempo. Tem muita pessoa que está vendo o movimento de Jesus por aí afora, mas não crê. Ele continua ali sem tomar uma posição diante do Senhor. Mas ele lhe respondeu, disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Praticamente Jesus chamou eles de mau e adúltero, porque eles é que estavam querendo um sinal de Jesus, Jesus falou forte, com eles, mas ele lhe respondeu, disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas, Quer sinal maior do poder de Deus, que foi do profeta Jonas, ser lançado no mar, a baleia engolir ele, e ele passar 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, dentro do mar, sem oxigênio, e não morrer? Quer um milagre maior do que esse? Quer ver um poder de Deus maior do que esse? Louvado seja o nome do Senhor. Pois como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus vem dizendo que ele também passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, lá no túmulo, e ressuscitaria e retornava de volta. Igual Jonas retornou de volta. Esses 3 dias e 3 noites lá dentro do bucho da baleia, mas Deus fez com que ele retornou de volta. Assim Jesus também vem mostrando para eles que ele ia passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e Deus ia trazer ele de volta. Os nivinitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Quer dizer, Jesus dizendo: eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Claro que Jesus era mais do que Jonas,
Louvado seja Deus. Jesus, ele é a coluna central, ele é tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vem dizendo aqui que os nivinitas, quer dizer, vão ajudar no julgamento lá, né? Porque eles arrependeram, né? Jonas entrou lá na cidade dos nivinitas e foi pregando, e Deus foi dando, mas eles arrependeram. Eles criam na pregação e arrependeu, se jejuaram, até o rei vestiu de roupa de saco, botou até os animais em jejum, em obediência a Deus, né? Então, aquele que entra em obediência, aquele que obedece a Deus, né, vai ser um anjo junto de Deus, né? No exército de Deus, né? Vai ser ali um santo anjo, né? Para trabalhar na obra no que Deus quiser, né? Naquele tempo lá do julgamento. Louvado seja o nome do Senhor. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão, né? Salomão era um grande homem de Deus. E Salomão era um rei muito obediente a Deus, né? Deus falou para Salomão: pega o que tu quiser, eu te darei. E Salomão pediu ao Senhor entendimento e sabedoria para fazer a vontade de Deus, a vontade dele, de Deus. E Deus então pegou e disse para Salomão: você podia ter me pedido riqueza, você podia ter me pedido isso, pedido aquilo, né? E então Deus acrescentou riqueza sobre Salomão, né? Louvado seja Deus, e acrescentou sabedoria e entendimento. Olha a sabedoria que Deus deu a Salomão quando tinha duas mulheres querendo ser mãe de um filho só. E Salomão pega e fala para o soldado: ó, vamos partir essa criança no meio, dar a metade para um e a metade para outro, né? E naquele momento, olha a sabedoria de Salomão, naquele momento se revelou a mãe verdadeira da criança. Quando ela disse: não, rei, pode dar a criança para ela. Quer dizer, a mãe verdadeira queria o filho vivo, queria que o filho crescesse, né? Queria ver o filho se formar, ainda que fosse, né, lá no seio da outra. Aí se revelou a mãe verdadeira. Olha a sabedoria que Deus deu a Salomão para julgar aquela causa, uma causa difícil. Como que ia saber quem era a mãe daquela criança, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quando, agora vem aqui uma parte que vem mostrando de que lado que a pessoa está, né? Porque o mundo vive muito enganado. São coisas que é muito difícil, sério até você dizer. Mas a palavra é a espada que corta, né? Ela corta os dois lados. Ela corta para lá e corta para cá, né? Uma espada de dois gumes. E ele está aqui, vem mostrando a espada de dois gumes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque é o que eu sempre dizer aqui. Lá fora, se vai mostrar uma pessoa, a pessoa: ah, não, todo mundo é filho de Deus, né? Ah, Deus é bom, Deus é isso e aquilo, mas não é assim que a palavra vem mostrando nós, que todo mundo é filho de Deus. Tem versículo da palavra de Deus que mostra que quem não está em Jesus está no maligno, né? Então, para Deus não tem meio termo, ou serve ou não serve, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra mostrando aqui. Você vê, a pessoa não está servindo a Deus, a pessoa não quer Jesus, está fora de Jesus, infelizmente, ela carrega ocupando na vida dela um demônio, um espírito. Não adianta, né, às vezes botar para frente, que é difícil, mas sem Jesus, é o que eu sempre dizia para a pessoa entender. O Espírito de Deus na nossa vida é como se fosse um motorista no volante do carro, né?
Conforme o andar do carro, você sabe quem está no volante ou quem não está, né? Se é Deus, então é assim a vida nossa, o nosso viver, o nosso trajeto, né? Por aí, pelo andar do veículo, você sabe quem está no volante, né? Se você vê uma pessoa louvando assim um punho, orando, vindo para a igreja, esforçando de obedecer a Deus, quem está no volante da vida dele chama-se Espírito de Deus, é Jesus, que está conduzindo aquela vida, né? Por que nós estamos aqui agora? Porque o Espírito de Deus nos conduziu até aqui, porque o Espírito de Deus habita em nós, né? E é Ele que nos trouxe aqui para a adoração e adorar Ele nesta noite. Mas e o que foi para o botequim e bebeu até cair, e o que está lá no botequim e o que está na bagunça? O espírito maligno é que guiou ele até lá, é que está no controle da vida dele, né? E aí entra aquela parte também. Pelo fruto conhece a videira. Pelo fruto que a pessoa está dando, você sabe se é o Espírito de Deus que está na vida dele, ou conforme o fruto, você já sabe, ó, é o inimigo que está fazendo ele desse fruto. É o que diz a palavra aqui, Deus então. E quando o espírito imundo, olha aí, tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não a encontra, né? Eu sempre dizer, lá em Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, quando uma pessoa abre o coração para aceitar Jesus, ele está abrindo a porta do coração, da vida dele, para Jesus entrar. Então, é quase como se Jesus entrasse na porta da sala, aquele demônio, aquele espírito que ocupava ali no coração daquela pessoa, aquela vida, aquele espírito tem que sair pela porta da cozinha. Ele não permanece. Quando a pessoa aceita Jesus de coração de verdade para ser salvo, aquele espírito, ele tem que sair. Jesus entra e aquele espírito tem que sair. E Jesus, o Espírito de Deus, faz uma faxina, uma limpeza naquela vida, no coração daquele homem. Se ele usava droga, ele passa a não usar mais. Se ele bebia, ele passa a não beber mais. Se ele xingava, ele não xinga mais. Porque tudo que ele fazia de errado era aquele demônio, era o fruto daquele demônio que estava na vida dele. Então aquele demônio saindo, aquela imundície dele tem que sair tudo. E a casa, Jesus habita naquele coração, naquela vida, se torna, o Espírito de Deus cuida daquela vida, então se torna uma casa, uma morada limpa e adornada com o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que é assim, se nós der crédito a coisas do inimigo, o inimigo vai voltar com aquela sujeira dele. Mas se nós der crédito às coisas de Jesus, do Espírito de Deus, a casa, a nossa vida vai permanecer e continuar limpa, né? Ocupada e limpa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vem mostrando, quando a pessoa desvia da igreja, quando a pessoa volta atrás, quando a pessoa começa a dar crédito a coisas malignas, a pessoa pega não querer vir na igreja mais, a pessoa pega não querer louvar mais, a pessoa está para ficar fria, está para ficar desapessoada. O que é isso? Aquele inimigo está voltando com a imundície dele. E aquela pessoa está dando crédito àquele demônio, né? E o Espírito de Deus não permanece em casa suja. E vindo aquele inimigo de volta, a pessoa vai desviando, aí aquele inimigo vem trazendo a imundície. O que foi liberto da cachaça volta a beber outra vez, o que foi liberto do fumo volta a fumar outra vez, o que usava droga volta a usar droga outra vez. Então aquele demônio vem vindo de volta, né, com a sujeira dele. E é o que diz aqui, ó. Olha como o demônio diz, ó. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Você vê, a tendência do espírito maligno
É tentar ocupar o coração e a vida da pessoa. Porque se ele ocupar a vida daquela pessoa, aquela pessoa fica no controle dele. Ele fica dirigindo e guiando a vida daquela pessoa. Mas ele guia a vida daquela pessoa para o abismo, para a condenação, para o lago de fogo e para a morte eterna. Né? É a guia dele. Mas o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus guia nós para a obediência, para a santidade, para a purificação e guia nós para a eternidade, para estar ao lado de Deus, junto com o Pai. Né? Louvado seja Ele. Quando ele diz, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Observa que o inimigo chama o coração do homem, a vida do homem de casa dele. Né? E o pior é que ele já morou na nossa casa. Né? Se não fosse pela misericórdia do Senhor, e nós um dia ter dito sim para Jesus e não para Ele, ele continua morando. Ele considera que a vida da pessoa, o coração da pessoa é morada dele. Né? Quando ele diz, voltarei para a minha casa. Olha a audácia dele, ele não tem nada. A palavra de Deus diz que ele é pobre, muito miserável, não tem nada para dar para ninguém, mas ele quer ocupar a casa e um patrimônio que foi Deus que fez, mas ele quer ocupar. Né? Ele é invasor. Jesus pede para entrar, bate na porta e pede para entrar, mas Satanás não pede não, ele entra sem pedir. Né? É qualquer uma brecha, ele invade e a pessoa volta novamente naquela escravidão. E aí vem dizendo, voltando, acha a desocupada, a varrida e adornada, porque quem varreu e adornou a sujeira da nossa vida foi Jesus, foi o Espírito de Deus. E aí ele acha a casa limpinha, né? E o que ele diz? Ó, varrida e adornada. Então, vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Jesus falou aqui 2 vezes, o próprio Jesus chamando a geração e chamando as pessoas de má. O mundo, as pessoas mudando de má. Né? E em parte são má por isso, porque Deus fez tudo, Deus faz tudo, Deus enviou um Salvador e a pessoa continua naquela maldade, naquela vida desordenada, a pessoa continua não querendo obedecer, não querendo servir, não querendo ser fiel a Deus. Agora, se uma pessoa com um espírito maligno, mundano, aquele espírito que leva ele para beber, leva ele para brigar, leva ele para xingar, leva ele para tantas coisas, não só. Você já viu ele, a pessoa que diz? Agora você imagina depois quando ele desvia da igreja, quando ele volta atrás, com 8 então, ele não. Por isso que é difícil, às vezes, pessoas desviadas voltar para a igreja. A pessoa tem na igreja, sai, depois você convida, depois você pelega para mim, e é por isso que se torna difícil. Porque se com um já é difícil a pessoa vir aceitar Jesus, frequentar culto, frequentar a igreja, ler a palavra, e depois com 8. Com 8. É muito mais difícil, né? Mas por que Satanás volta atrás hoje? Para reforçar a guarda da casa que ele disse que é dele. Para reforçar a guarda. Porque ele já sabe que um dia ele teve que sair, né? E ele perdeu a batalha. Então, na mente dele, ele volta atrás com ele 8 para reforçar a guarda, para que o Espírito de Deus não volte a habitar naquele coração, naquela vida, naquela casa. Então, irmãos, a palavra ela fala muito claramente, fácil da pessoa entender. Uma mensagem como essa. Uma mensagem fácil da pessoa entender. Uma mensagem que vem mostrando aí. Ou serve a Deus, ou serve ao inimigo. Ou uma coisa, ou outra. Para Deus não tem meio termo. Né? Se sair um, o outro entra. Mas se der lugar para o outro sai. E cada um de nós, porque Deus deixou livre-arbítrio,
Escolha livre, né? Livre-arbítrio é escolha livre. Aí Deus deixou essa escolha livre. A escolha é nossa, né? Deus deixou a escolha para nós. Nós temos que ter sabedoria para dizer não para Satanás e dizer sim para Deus. Dizer não para as coisas mundanas, dizer sim para as coisas de Deus, né? Então, nós temos que saber escolher o lado, né? Escolher ou obedecer ou desobedecer. Mas, conforme diz aqui, o julgamento vem, né? O julgamento vem, né? Vem falando da rainha, vem falando de Jonas, né? Do povo dos Estados Unidos. Então, o julgamento de Deus vai vir, né? Agora, cada um de nós tem que saber de que lado que nós estamos, servindo ou não servindo. Então, não tem como que pessoa, se ele não está servindo a Deus, se ele não está ligado na obra de Deus, nas coisas de Deus, infelizmente, ele pode ser bom de coração, ele pode ser caridoso, ele pode ser religioso, ele pode ser um punhado de coisa, mas na vida dele habita um demônio e um espírito. O espírito leva para beber, leva para um punhado de coisa, leva para dar um tapa na cara do outro, leva para xingar o outro, né? Leva para poder adoração livre, leva para muita coisa, né? Mas graças a Deus que nós, o Senhor tem nos dado graça, o Espírito de Deus tem nos levado para a casa de Deus, tem nos levado para a oração, tem nos levado para a adoração, tem levado nos cultos nas casas, tem levado nós para confessar Jesus publicamente como nosso Salvador. Nós temos sido guiados pelo Espírito de Deus. E não vamos parar, né? Porque nós, Jesus disse, e vós sereis minhas testemunhas. Então nós é que somos as testemunhas que testemunham a respeito de Jesus, da salvação e das coisas de Deus. Aí a palavra de Deus também diz que se nós não falar, as pedras clamarão, né? Então nós temos que a cada dia falar da lei de Deus, falar da palavra de Deus, falar de salvação, confessar Jesus do nosso Salvador. Toda vez que o Espírito de Deus abriu a oportunidade para entregar uma mensagem, se entrega. Se abrir a oportunidade de se convidar para uma igreja, se convida, né? Porque nós somos, né, os servos do Senhor Jesus. Vamos ficar com essa palavra. Que Deus abençoe, né, os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus que maravilha, né? Louvado seja Deus. Irmãos, se já não vai esquecer. Está aqui a salva, se algum irmão trouxe a fé, depois aqui. Glória a Deus. Grande Deus de poder. Deus de maravilha. O culto amanhã pode ser na sua casa, não? Sim. E nós fizemos culto do lado de lá da cidade. Não é amanhã, não, é amanhã. Terça-feira. Terça-feira. Estou gostando. Não, aí depois nós fizemos Terça-feira na manhã, na terça-feira tem que ter de novo na quarta. Aí nós fazemos na terça-feira na sua casa, porque depois a filha da irmã Lúcia, lá da igreja quadrangular, falou que se quiser fazer um culto na casa dela, pode fazer. E aí depois então nós vamos pegar, fazer culto lá de cá, né? Fizemos no Paulo, fez lá na irmãzinha, aí depois tem a casa da irmã Maria ali, né? E tem a casa do Cristiano, tem essa ativa, é da quadrangular. Nós falamos que se nós quiser marcar culto na casa dela, pode marcar, e então vamos marcar um culto lá, né? Lá seja quando a pessoa abre a oportunidade, é igual dizendo aquilo que ela falou, o marido dela não aceitou Jesus. Então, quem sabe, às vezes, um culto lá e começa a entender as coisas de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos orar agradecendo a Deus. Nosso Deus, Pai Celestial, neste momento, Pai querido, oramos a Ti. Senhor, ordena que o anjo da bênção desça e traga a nossa bênção, a nossa vitória. Porque assim nós temos que vamos sair daqui abençoados, levando a nossa bênção em nossas mãos. Senhor, nos leva em paz, nos fala em paz, na Tua presença, aguardando o grande momento da vida de Jesus. Senhor, nos dá graça, Senhor, para ouvir o som da trombeta e o Senhor nos chamar pelo nome. Então, meu Pai, eu quero agradecer.
palavra que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Então, meu Pai, recebe todo o movimento desta casa diante do Senhor e que seja aceito pelo Senhor registrado no céu para a glória do teu nome. Que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Amém. Terminado em nome de Jesus. E até aqui nos ajudou o Senhor.